Oi, crianças, tudo bom? Infelizmente, a gente não conseguiu concluir nossa revista sobre os amigos de Jesus lá na igreja, por conta do decreto de isolamento do nosso governador. Então, a gente aproveitou as redes sociais, né, principalmente o YouTube, para vir aqui, poder ir na sua casa, a gente poder aprender dessas lições, né? Aprender as duas últimas lições que estavam faltando dessa revista do primeiro trimestre, tá? E antes de a gente começar a nossa lição, antes de a gente fazer aquela revisão que a gente sempre faz, eu quero te convidar a orar, como a gente sempre faz nas nossas classes de escola dominical, tá? Eu te convido a orar comigo nesse momento. Senhor Jesus, Pai, eu te louvo, Jesus, e te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Embora nós não estejamos juntos, reunidos para aprender a Tua Palavra, o Senhor nos deu meios para poder chegar à casa de cada uma dessas crianças e poder falar do Teu amor, falar da Tua Palavra. Deus abençoa cada um que ouvir esta aula, que a palavra ministrada nessa aula, Senhor, venha do Teu coração aos nossos corações. Fica conosco, Jesus, é o que eu te peço e te agradeço em Teu nome. Amém. Então, como eu disse a vocês, a gente estudou, 13 lições sobre os amigos de Jesus. A gente estudou sobre Pedro, a gente estudou sobre João Batista, a gente estudou sobre Tiago e João, a gente estudou sobre Marta e Maria, a gente estudou sobre Lázaro, a gente estudou sobre Nicodemos, a gente estudou sobre Judas, a gente estudou a lição 11, que era sobre Maria Madalena. E que história era essa de Maria Madalena? Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado na sexta, não é verdade? E não deu tempo as pessoas organizarem o seu enterro. Teve que ser feito meio às pressas, porque já estava indo para o sábado. Então pegaram o corpo de Jesus, enrolaram nos lençóis e levaram para o túmulo. E esse túmulo precisou ser vigiado por soldados, para que garantisse a segurança do corpo de Jesus. Quando foi no domingo, Maria Madalena, ela foi até o túmulo com algumas mulheres para poder, junto com óleos e ervas, passar no corpo de Jesus e finalizar aquele processo de sepultamento. Quando ela chegou lá, ela viu que a pedra tinha sido removida e que também o corpo de Jesus não estava mais lá. Ela foi e contou aos discípulos o que tinha acontecido. E aí a gente sabe que foi justamente essa grande notícia que Maria trouxe. Jesus havia ressuscitado. O corpo dele não estava mais no túmulo. E aí essa história de Maria Madalena, ela é realmente um gancho para a gente começar a história de hoje. Tia Camila, onde é que está escrita a história de hoje? A história de hoje ela está no livro de João, capítulo 20, João capítulo 20, versículos 19 a 29. Que é justamente a história sobre um amigo que ficou muito desconfiado. Será que vocês sabem quem é esse amigo desconfiado? Esse amigo, só uma dica para vocês, ele é um amigo de Jesus, que andava junto com Jesus, junto com os outros apóstolos, os outros discípulos. Esse amigo, por sinal, a gente diz que ele é aquele amigo assim que não tinha fé. Por que a gente diz que ele não tinha fé? Porque durante todo o tempo que Jesus andou com os discípulos, Jesus disse, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas parece que nem todo mundo acreditava nessa conversa que Jesus dizia, não, nessa história de Jesus, no que Jesus falava. Tinha muita gente que não acreditava. E quando Jesus ressuscitou no domingo, os discípulos, eles estavam todos juntos numa casa de portas trancadas. É o que diz a palavra de Deus. Eles estavam todos reunidos de portas trancadas. Tia Camila, por que eles estavam trancados? Com medo, eles estavam com muito medo dos inimigos de Jesus. Com medo que aqueles homens fizessem alguma coisa contra eles. E aí, Jesus, que já havia ressuscitado, foi visitar os seus discípulos.
Tia Camila, mas como é que ele entrou lá? A Bíblia diz que Jesus entrou de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, ele não tinha um corpo mais igual ao nosso. O corpo de Jesus agora era um corpo especial. Ele não precisou abrir porta. Ele simplesmente atravessou paredes, né? E ele entrou. Olha aqui que figura maravilhosa. Não sei se vocês estão enxergando. Esse aqui, ó, é Jesus, que entrou naquele lugar onde os seus discípulos estavam reunidos. E os discípulos, quando viram, eles perceberam, porque eles estavam reunidos quando eles ouviram uma voz dizendo: paz seja convosco. Aquela voz não era uma voz qualquer, não era a voz de um discípulo, não era a voz de um inimigo de Jesus. Pelo contrário, aquela voz era do doce Jesus. Era a doce e maravilhosa voz de Jesus que dizia: paz seja convosco. Só que deixa eu contar para vocês. Nem todos os discípulos estavam naquele lugar. Jesus apareceu, falou com os seus discípulos, mas ele depois saiu dali. E quando foi mais tarde, Tomé chegou. E os outros discípulos disseram: Tomé, você não acredita quem foi que veio nos visitar. Tomé disse: quem foi que veio visitar a gente? Tomé não sabia, ele não estava lá. Disseram: Tomé, Jesus veio nos visitar. E Tomé disse: Jesus? Gente, como é que você sabe que era Jesus mesmo? Tomé, era a voz dele. Ele disse: eu não consigo acreditar que era Jesus. Vocês viram as mãos dele? Vocês viram a marca dos cravos na mão de Jesus? Como é que vocês podem estar dizendo que foi Jesus que veio nos visitar? E eles: Tomé, foi Jesus. Queira você acreditar ou não. E aí ficou aquela dúvida na cabeça de Tomé. Será que era Jesus mesmo? Será que não era? Eles não sabiam dizer se sim ou se não. Uma semana depois, guarda isso, tá? Uma semana depois, eles continuavam reunidos quando novamente Jesus apareceu. E novamente Jesus falou aquela sua famosa frase: paz seja convosco. Quando eles viram, caramba, Jesus ele foi até Tomé e mostrou as suas mãos. Ele apresentou suas mãos para Tomé, para que Tomé pudesse ver com seus próprios olhos quem é que estava ali com eles. E olha aqui, gente, essa figura. Jesus se apresentando para Tomé. Jesus se apresentou e mostrou o furo, a marca dos cravos em suas mãos. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse: olha, Tomé, olha minhas mãos. Se quiser tocar as minhas mãos, você pode tocar, para que você tenha certeza que sou eu. Não é um espírito qualquer, não é alguém se fingindo que sou eu, Tomé. E ele diz, lá no último versículo, Jesus disse para Tomé: você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. E esse versículo é justamente o versículo que a gente tem para memorizar hoje. João, capítulo 20, versículo 29. Você creu porque me viu, mas felizes são aqueles que não viram, mas ainda assim creram. Vocês acham que Jesus estava falando de quem? Jesus já estava falando da sua igreja dos dias de hoje. Nós não vimos Jesus. Nós não podemos tocar nos seus cravos, na marca dos cravos. Mas nós cremos. Nós cremos que Jesus ressuscitou. E isso, gente, não tem nada no mundo que possa apagar a nossa fé. Tia Camila, como é que eu faço para acreditar que Jesus ressuscitou? Quem diz que Jesus ressuscitou é a Bíblia. E a Bíblia, ela não é um livro de mentiras, ela é um livro de verdades. Tudo que está escrito aqui, por mais difícil que pareça de acreditar, é tudo verdade. Jesus disse que morreria,
e que ressuscitaria. Ele morreu e ressuscitou. Tia Camila, mas eu não vi as marcas nas mãos de Jesus. Mas você crê, só crê. Ele ressuscitou. Nós somos felizes porque nós não vimos, mas nós cremos no milagre da ressurreição. E aí, crianças, o que é que isso nos ensina? Existem coisas que são difíceis de acreditar, mas existe uma palavra bem pequenininha, de 2 letras, que podem resumir tudo isso muito bem. O que é, tia Camila? Fé. Tia Camila, por que você não terminou de escrever o nome fé? Tá faltando é. Eu não preciso ver. Eu já sei. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Eu creio. Embora eu não tenha visto a marca nas mãos de Jesus, mas eu creio que Jesus sofreu, morreu, mas ressuscitou. E eu também tenho a certeza que o mesmo Jesus que ressuscitou, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Que nós não sejamos como Tomé, que precisou ver para crer. A gente só precisa crer. E um dia a gente vai ver Jesus voltando, a gente vai ver o próprio Cristo face a face, porque isso é o que a palavra de Deus nos afirma, tá? Como eu disse a vocês, eu não vou me alongar muito, mas eu quero fazer algumas perguntas, que eu vou receber essas perguntas, as respostas, né, dessas perguntas, lá no meu WhatsApp. Vocês vão receber esse vídeo e eu quero que vocês me respondam, tá bom? Conforme a gente interagir mesmo distante. Onde estavam os discípulos após a morte de Cristo? Pergunta 1. Onde estavam os discípulos após a morte de Cristo? Pergunta 2. Quem contou para os discípulos que Jesus estava vivo? Se você lembrar da lição 11, você vai responder, tá? Pergunta 3. Onde os discípulos estavam quando Jesus apareceu? Como Jesus saudou os discípulos? Essa é bem facinha, tá? Em que dia da semana Jesus apareceu aos discípulos? Quanto tempo depois Jesus apareceu novamente para os discípulos, inclusive para Tomé? E o que foi que Jesus disse para Tomé quando Tomé viu a marca dos cravos nas suas mãos? Vocês vão me responder essa pergunta e vão mandar para mim lá no meu privado no WhatsApp, tá bom? Como é que a gente vai fazer? Vocês vão assistir. Caso vocês sintam dúvida, vocês vão procurar em João, capítulo 20, né? Como eu falei para vocês, João capítulo 20, vocês vão tirar suas dúvidas lá, nesse capítulo, do versículo 19 ao versículo 29. Só 10 versículos que vocês vão ler novamente para fixar a história, tá bom? E aí vocês me dão a resposta dessas 7 perguntinhas, tá bom? Deus abençoe vocês. E vamos lá, né, pra concluir. É só lição, gente. Eu tô com muita saudade de vocês, tá bom? Beijo, vamos lá. Senhor Jesus, eu te louvo por essa oportunidade, Jesus, que nós tivemos de falar da Tua Palavra, por essa aula que nós pudemos aprender de Ti. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe cada uma dessas crianças que estão ouvindo essa aula, que a gente possa guardar no nosso coração, que a gente precisa ter fé. Fé que o Senhor ressuscitou e fé que o Senhor um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe as crianças, os seus pais, os seus familiares, guarde e proteja de todo mal. Fica conosco, Jesus, é o que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém. Beijo grande da tia Camila. Eu espero em breve ver vocês, tá bom? Enquanto isso, vocês aproveitem para estudar as lições, tá? Relembrar quem eram os amigos de Jesus, tá bom? E é isso.
já já vocês vão receber a lição 13 para a gente concluir essa revista, tá? Deus abençoe.